A posse de Frederico de Siqueira Filho no Ministério das Comunicações hoje foi tomada pelo Centrão, prestigiada por colegas de esplanada e feitos diversos afagos ao ex-ministro Juscelino Filho, que também discursou. Siqueira Filho foi escolhido pelo presidente Lula no final de abril, depois de muita indecisão. Vocês lembram, né? Que foi anunciado para o Ministério semanas antes o deputado Pedro Lucas, do União Brasil, que acabou recusando o convite e coube ao senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, oferecer novos nomes a Lula. Sem muitos entusiastas na Câmara, o governo ficou com um perfil mais técnico. Siqueira Filho presidia a Telebrás desde 2023, na gestão Lula, e tem experiência na área. Ele trabalhou em diferentes áreas da Oi, incluindo na direção por mais de 20 anos, de 2002 a 2023. É simbólico, é sintomático que esse cargo tenha sido assim, tenha tido dificuldade o governo de preenchê-lo por conta de falta de nomes, Sakamoto? Não, eu acho que não é nem questão de falta de nomes, né? O problema, na verdade, era que é o seguinte, se entrar a ideia que estava sendo construída era o Juscelino Filho assumir o cargo de liderança na Câmara, no lugar do Pedro Lucas, e isso deixava insatisfeito uma parte dos políticos, uma vez que a União Brasil é um partido que não está fechado com o governo, apesar de ter ministérios. Ele tem um pé no governo, tem um pé na oposição, né, a depender principalmente da região que se trata, né? Do Nordeste é uma coisa, o Sul ou o Centro-Oeste é outra. Então, você tem uma discussão sobre a própria relação de poder, Alcolumbre, o presidente do União Brasil, tudo, e a relação deles de poder interno do partido também, né? Então, eu não estou falando que é só isso. É claro que se o governo Lula estivesse com popularidade lá no alto, coisa que não está, principalmente por preço do arroz, do feijão, da picanha e da cerveja, né? O pessoal ia deixar, não, entra, né? Ah, não, mas entrar vai criar um problema, porque lá na frente vai ter eleição. Imagina, entra agora e depois na eleição não entra. Não tem importância. Os partidos do Centrão não precisam ir com governo nenhum, com candidato nenhum. Eles vão estar no governo, ganhe quem ganhar. Né? Então, o que acontece é que essa questão ela estaria mais ou menos resolvida se o Lula tivesse com a popularidade em alta. Como não está em alta, gera um monte de outras repercussões. Ah, mas vale a pena, não vale a pena. Isso empodera o grupo de oposição no partido, sabe, em relação ao grupo de situação. Eu acho que essa é uma questão que tem, é claro, de um lado, a baixa popularidade do Lula e do outro, as questões internas do União Brasil, que agora, inclusive, tem uma federação com progressistas, né? Só que, para terminar, Diego, tem um outro ponto interessante nesta imagem, que é quem? Quem é central nessa imagem aí? Central é o próprio Juscelino Filho. É o ex-ministro, ou agora ex-ministro, né? Que caiu em desgraça, né? Após a denúncia do Supremo Tribunal Federal, né, por questões de desvios e outras coisas, né, na época que ele ainda era deputado, vamos frisar isso. O Lula tinha falado para entrevista para o UOL, para mim, para Carla Araújo, né, no ano passado, de que se isso acontecesse, houvesse essa denúncia, citação de denúncia, ele não teria espaço no governo. Acabou ficando difícil para a manutenção dele política, uma vez que havia essa pressão em cima do governo por resultados e respostas. Juscelino caiu, só que caiu o Juscelino, só que o prestígio continua, ele não está em desgraça, né? Não com o governo, com o partido, ele continua forte, né? Dentro do partido, e só que no final das contas ele está aí, ou seja, ele está aí, a questão de poder é localização, é proximidade com o poder. Se ele está sendo fotografado no centro do poder, ele não caiu em desgraça como outros políticos que acabaram saindo de governos, né, Diego?